Audiobook do livro Ser Consciente. De Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Capítulo 32. O essencial. Face ao inevitável processo de crescimento do eu profundo, a vida assume características variadas, e as oportunidades se deparam convidativas, acenando com a libertação, que somente se consegue a penosos esforços. Na fase inicial da predominância egocêntrica, o ser projeta-se no mundo com o qual se identifica, aprisionando-se no emaranhado das coisas exteriores, sob conflitos que não tem condições de administrar, quase sempre desequilibrando-se e passando a estados neuróticos de insatisfação, ansiedade, medo ou alucinações variadas. O apego, essa fixação perturbadora à impermanência, a que pretende dar perenidade, constitui a meta existencial. Mais tarde, em tentativas de desvencilhamento da situação psicológica infantil, avança para a posição egoísta, cultivando os valores pessoais, narcisistas, com os quais se engolfa, despertando na amargura, sob os camartelos do tempo degenerador e da frustração tormentosa. O essencial, quase sempre, permanece-lhe em plano secundário na paisagem psicológica das aspirações conflitivas. À medida que amadurece, transfere-se das coisas e prisões egóicas para a conquista da sua realidade, o desenvolvimento do eu profundo que deve predominar comandando os anelos e programas de libertação. Somente a consciência de si propiciar-lhe-á a visão diferenciadora dos fenômenos perturbadores em relação àqueles de planificação. Em tentativas brilhantes e sucessivas de penetrar os níveis, os patamares da consciência, psicólogos e estudiosos outros, das áreas das ciências psíquicas, levantam-lhe a cartografia que, variando de escola e estágio, segue os mesmos processos de desenvolvimento que são compatíveis com o crescimento do ser, conforme as suas experiências vivenciais na busca da saúde real, desejando ampliar o campo da análise dos seus pacientes, enquanto Freud fundamentava a psicanálise e a difundia, coberto. A Saggioli, na Itália, porque defrontava com dificuldades para aplicar, em alguns deles, as recomendações da doutrina que absorvera do mestre vienense, começou a trabalhar na organização da psicossíntese, na qual encontrou mais amplos recursos terapêuticos para liberá-los, assim alargando os campos do entendimento das personalidades conflitivas. Posteriormente, o bioquímico Robert de Hope, estudando carinhosamente as reações cerebrais, entre outras experiências, e buscando produzir estados alterados de consciência, formulou as bases e os paradigmas da sua psicologia criativa, inspirando-se nas experiências de Georgy Ivanovich Gurdjieff, com os seus complexos contributos psicológicos e cosmológicos místicos. Buscando interpretar o mestre russo, de Hope classificou os níveis de consciência em 5 estágios: consciência de sono sem sonhos, de sono com sonho, de sono acordado, de transcendência do eu e de consciência cósmica. Para ele, o homem evolve de maneira inesperada, às vezes de um para outro nível, especialmente nos 2 primeiros estágios de adormecimento. Mediante psicoterapia acurada e exercícios cuidadosos, logra-se o avanço pelos diversos patamares, até a etapa final, que se torna de difícil verbalização face às emoções e descobrimentos conseguidos, nesse momento de perfeita integração com o que poderíamos chamar o Logos, o pensamento divino. No primeiro nível, quando se transita no sono sem sonhos, apenas os fenômenos orgânicos automáticos se exteriorizam, assim mesmo sem o conhecimento da consciência, tais respiração, digestão, reprodução, circulação sanguínea. Como se estivesse anestesiada, ela não tem ação lúcida sobre os acontecimentos em torno da própria existência, e a ausência de vontade do indivíduo contribui para o seu trânsito lento do instinto aos pródromos da razão. No segundo nível, o sono com sonhos, ele libera clichês e lentamente incorpora-os à realidade, passando pelas fases dramáticas, os pesadelos, os pavores, para os da libido, ação dos estímulos sexuais. Asterisco, vide, Rumo às Estrelas, Luiz C. Postiglione, capítulo 20, Espíritos Diversos, Instituto de Difusão Espírita. Médiuns e Mediunidade, Espírito Viana de Carvalho, capítulo 5, Editora Arte e Cultura. Nota da autora espiritual. E os reveladores, que dizem respeito à parcial libertação do espírito quando o corpo está em repouso. O desenvolvimento da consciência atinge o terceiro nível, o de sono acordado, no qual a determinação pessoal, aliada à vontade, conduz o ser aos ideais de enobrecimento, à descoberta da finalidade da sua existência, às aspirações do que lhe é essencial, ao autoencontro, à realização total.
Naturalmente, a partir daí, ascende ao quarto estado, que é a descoberta da transcendência do eu, a identificação consigo mesmo, com a consequente liberação do eu profundo, realizando a harmonia íntima com os ideais superiores, seu real objetivo psicológico existencial. A superação dos conflitos, das angústias, a desidentificação dos conteúdos psicológicos afugentes, permitem a iluminação, e a próxima é a meta da vinculação com a consciência cósmica. Nem sempre, porém, o homem e a mulher conseguem alcançar esse nível ideal, fenômeno que, não obstante, será realizado através das reencarnações que lhes facultarão a vitória sobre os karmas negativos e, mediante as leis de causa e efeito, passo a passo, em esforço contínuo poderão fazê-lo. Da mesma forma, a reencarnação aclara a cartografia da consciência de Hope, quando ele analisa os níveis que diferenciam os indivíduos na imensa mole humana. As experiências acumuladas promovem ou retêm o indivíduo nos fenômenos decorrentes das ações praticadas, beneficiando-os ou afligindo-os com as sombras que lhes permanecem dominadoras, na condição de resíduos espirituais. A consciência filtra-os e, por não os poder digerir, transforma-os em conflitos, perturbações, estados psicopatológicos, requerendo terapias especializadas e contínuas. Em qualquer nível, porém, a partir do sono com sonhos, a vontade desempenha um papel relevante, impulsionando o ser a novas realizações e conquistas completadoras que enriquecem o arsenal psicológico, amadurecendo o essencial à vida e selecionando-o do amontoado egóico do supérfluo. Psicoterapeuta excepcional com a sua visão realista e criativa, Jesus definiu a necessidade de buscar-se primeiro o reino dos céus, pois que esse fanal ensejaria a conquista de todas as outras coisas. E óbvio que, ao se adquirir o essencial, todas as coisas perdem o significado, por se encontrarem destituídas de valor facial que somente é fundamental. Outro sim, alertou sobre o imperativo de fazer-se ao próximo o que se gostaria que este lhe fizesse, fixando no amor o processo de libertação, na ação edificante o meio de crescimento e na oração fortalecedora a energia que proporciona o desiderato. Esse desempenho favorece a perfeita identificação do sentimento com o conhecimento, resultando na conquista do eu profundo em sintonia com a consciência cósmica.